E o Flamengo, hein, galera, que venceu a equipe do Chelsea por 3-1 pelo Super Mundial de Clubes. Enquanto muitos contras acharam que o Flamengo não iria vencer, o Mengão foi lá e de virada venceu a equipe do Chelsea pelo Mundial de Clubes e aumentou ainda mais as esperanças de quem sabe chegar em uma final. Nesse vídeo nós iremos ver aí o que a mídia brasileira está falando após a vitória do Mengão. Mas antes, deixe o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Vamos ver aí o que a mídia falou a respeito da vitória do Flamengo pelo Super Mundial de Clubes para cima do Chelsea. Parabéns ao Flamengo, hein? Que porrada que o Flamengo deu. Que coisa linda o futebol brasileiro. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Fluminense. Pô, que coisa maravilhosa, cara. Incrível. É isso, cara. É ter esse comportamento aí e buscar o título mundial. Falar pra vocês que eu tô torcendo pro Flamengo, pro Palmeiras? Não. Pro Botafogo, pro Fluminense, sim. Mas impressionante o que o Flamengo... O chocolate que o Flamengo tá dando no time do Chelsea é maravilhoso. Bruno Henrique... Cara, impressionante. Gerson, que já saiu. Jorginho... Parabéns ao Flamengo classificado para a próxima fase, para as oitavas do Mundial da FIFA. Flamengo, irmão, tem para ninguém, hein? Meu Deus. E o meu Corinthians, onde tá? Foi uma grande vitória, né? Uma vitória com uma assinatura do técnico e uma vitória do Flamengo. É preciso as pessoas entenderem o seguinte: nada contra jogar por uma bola, jogar fechado. O Botafogo jogou assim ontem e jogou muito bem. Futebol oferece diferentes possibilidades de você praticá-lo, enfrentar um adversário mais forte, mas eu acho que tem um ponto importante aí que quem é Flamengo entende, que é o Flamengo jogar como o Flamengo, contra um time da Premier League, quarto colocado da Premier League, um time que tem de investimentos 1,5 bilhão de euros, uma quantia absurda, né? Muitas contratações, é uma coisa maluca, vários jogadores que são emprestados, é um time jovem, mas muito forte, né? Um time, repito, quarto colocado na liga mais importante do mundo, campeão de uma competição internacional, mesmo sendo um time muito jovem. O Flamengo se impôs o tempo todo, tomou 1-0, uma falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, uma falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar no segundo tempo, poderia ter resolvido antes, se não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, né, o erro do Flamengo, permitindo que o Gerson ficasse frente a frente com o goleiro, mas ele nem chutou nem cruzou, e depois o Plata também frente a frente acabou parando no goleiro adversário, mas o Flamengo fez um jogo de imposição. O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta, mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade, teve dificuldades, pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso, porque foi uma vitória autoral, né, do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores, aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira. Sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência, você tentou. Eu acho que isso deixa o torcedor do Flamengo muito orgulhoso. O Felipe Luiz não só é rubro-negro, como entende muito bem isso. E tem uma mentalidade de futebol que se encaixa com esse propósito, de ser impositivo, de querer a bola e de tentar agredir o adversário. No dia que o time dele finalizar mais e tiver um melhor aproveitamento ofensivo, proporcional ao tempo que tem a bola e controla as partidas, ele vai ter um time muito difícil de ser batido no futebol sul-americano e até, quem sabe, em competições como essa. Esplendorosa vitória do Flamengo e com uma diferença em relação às vitórias recentes de clubes brasileiros contra adversários europeus, porque o Flamengo jogou, construiu, atacou, teve mais posse de bola do que o Chelsea, dominou o jogo. A gente sabe que no passado grandes vitórias, São Paulo e Liverpool, Internacional e Barcelona, Corinthians e Chelsea, o jogo de ontem, Botafogo e Paris Saint-Germain, foram construídos pela estratégia. Em vez de você dominar, você atrai o adversário, se defende e contra-ataca. Gol do Igor Jesus contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo foi diferente. O Flamengo atacou, dominou, teve posse de bola. Mesmo quando perdia a partida, ia pro ataque. Aí fez 1-0. A partir daí, atrasou a marcação, contra-atacou. E fez 2-1
com o passe do Bruno Henrique e depois o gol do Wallace Ian, que causou um frisson e uma festa incrível, até no banco de reservas do Flamengo. Flamengo 3, Chelsea 1. E a América do Sul é o único continente que ainda não perdeu na Copa do Mundo de Clubes. Para mim, tirando esses nomes que você citou, o Wesley, que falhou num gol, mas ele evitou um gol do Dilep ainda no primeiro tempo. Ele travou o atacante do Chelsea quando fatalmente ele marcaria o gol, ficaria cara a cara com o Rossi. Acho que jogou muito bem o Wesley, fora o lance do erro, que ele foi muito infeliz, mas ele reagiu, continuou bem na partida, né? Gostei muito do Plata, embora tenha desperdiçado uma chance frente a frente com o goleiro, poderia ter finalizado melhor, mas ok, participou muito bem dos jogos, participou de gol, mas o cara do jogo é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique saiu do banco e vira o jogo. Sai o Arrascaeta, entra o Bruno Henrique e ele participa com um gol e uma assistência. Um jogador que tem uma estrela absurda, né? Rei dos clássicos, jogo grande é com ele e é com ele mesmo. O cara entra lá e a coisa muda. Impressionante como ele consegue nessas partidas ter grande participação. Nós vimos no começo do ano com o Botafogo, primeiro grande duelo do ano, Supercopa, ele sendo decisivo e agora, depois vinha na fase ruim, né? Mas nessa hora ele realmente cresce, ele aparece e ele vira o jogo. Ele faz um gol e dá um passe para o outro. Eu acho que o Bruno Henrique foi um personagem gigante nesse jogo, numa vitória muito, muito marcante do Flamengo. Repito, especialmente por jogar como Flamengo. Isso quem não é Flamengo talvez não entenda. Quem é rubro-negro está entendendo muito bem o que eu estou falando. O torcedor do Flamengo gosta disso aí. O time propositivo. Ele pode até compreender circunstâncias que obriguem você a jogar de outra forma. Digamos, se o Flamengo cruzar amanhã com o Bayern de Munique da vida, talvez não consiga se impor como se impôs diante do Chelsea. É possível. Contra um PSG num dia inspirado? Também. Mas o time vai tentar. O time não vai se fechar, não vai ficar ali entrincheirado. É disso que o torcedor não gosta. Pode até ser atacado, pode ser dominado, acontece. Mas tem que tentar jogar futebol e tentar atacar o adversário. O Flamengo fez isso hoje praticamente todo o jogo. Uma vitória muito importante pela maneira como se comportou e deixando uma imagem muito positiva, acho, para toda a imprensa internacional e todos aqueles que acompanham o futebol, não só pela vitória, não só pelo adversário, mas pela maneira como jogou. Esse é um ponto-chave para mim. A forma como jogou. A forma que o Flamengo jogou. O único senão é o velho problema. As finalizações. Às vezes em pequena quantidade. Primeiro tempo, em 4 minutos, 2 arremates. Ao final do primeiro tempo, só 5. Ou seja, em 41, só mais 3 arremates. Para aquele volume de jogo de 63% de posse de bola, o time tinha que ter finalizado mais. E no segundo tempo, nós tivemos ali a chance do Gerson, que nós vimos ali perder o gol, porque não chutou nem finalizou e tal. Mas depois o time, com a entrada do Bruno Henrique, mudou o seu comportamento e acabou sendo muito feliz nessa virada. O Felipe Luiz foi muito feliz nas suas substituições. Uma vitória. E aí, nação, o que vocês acharam a respeito dessa vitória do Mengão? Deixe aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Comenta também se você acha que dá para sonhar com o título. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.